Em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso, dia 20 de fevereiro, na comunidade muçulmana Ahmadiyya, é celebrado, comemorado como Dia de Musleh Maud, ou Dia do Reformador. Como nós ouvimos hoje nos outros discursos, como foi feito essa profecia pelo Messias prometido, alayhi salam, quando os seus inimigos zoavam a sua proclamação, quando diziam que o seu trabalho vai se acabar rápido. Messias prometido, alayhi salam, com a ajuda de Deus Todo-Poderoso, fez essa profecia que Deus vai me dar um filho que vai ter algumas qualidades extraordinárias. Entre eles, era que ele vai ser extremamente inteligente. E conforme essas profecias nasceu Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad al-Musleh Maud, que depois foi o segundo califa, foi eleito o segundo califa da comunidade muçulmana Ahmadiyya também. E ele, além dos outros serviços do islamismo e da comunidade muçulmana, uma das coisas que são como sol, brilhando como sol entre os seus serviços, são serviço de Sagrado Alcorão. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre isso, mas é importante, antes de tudo, saber que Deus Todo-Poderoso falou no Sagrado Alcorão, capítulo Al-Furqan, La yamassuhu illa al-mutahharun, que esse Sagrado Alcorão e os seus significados e os seus interpretações só os mutahharun, os puros, podem alcançar. Só os puros e os que são verdadeiros crentes de Deus Todo-Poderoso, eles sim podem ter essa qualidade de fazer interpretação do Sagrado Alcorão. E nós vemos que, seguindo esse exemplo ou esse padrão, conseguimos provar que só através do serviço do Sagrado Alcorão, já o filho do Messias prometido, o Al-Musleh Maud, o reformador prometido, era verdadeiro e foi ele ele completou essas palavras de profecias que foram feitos pelo Messias prometido, alayhi salam. Uma das coisas que também ajuda a nos entender é que o Al-Musleh Maud, o reformador prometido, ele não tinha uma educação escolar, ele não foi para a escola, ele não obteve esses ensinamentos ou essa educação desde sua infância. Mas mesmo assim, o Al-Musleh Maud, o reformador prometido, ele teve essa capacidade de demonstrar para o mundo as suas capacidades e as suas habilidades. Por exemplo, falando do Sagrado Alcorão e seus serviços, nós sabemos que um dos interpretações do Sagrado Alcorão que é mais completo e que é usado pelos vários adversários da comunidade também, nos seus palestras, é o Tafsir Kabir. Tafsir Kabir é uma combinação das interpretações dos capítulos do Sagrado Alcorão feitos pelo Musleh Maud, em que ele, tão profundamente, com a ajuda divina, ele explicou os significados do Sagrado Alcorão, alguns, inclusive, alguns dos versículos, eu no final também mencionarei com as suas interpretações tafsir, quer dizer, interpretação feita pelo próprio Musleh Maud. E depois nós vemos que Al-Muslim Maud não só fez esse serviço, essas interpretações, mas também ele deixou bem claro para o mundo que o único livro que é vivo hoje em dia é o Sagrado Alcorão. Uma vez ele falou que a grandeza que o Sagrado Alcorão tem
não tem nenhum outro livro que alcançou esse nível. E depois ele disse que se qualquer religioso proclamar que o seu livro divino ou o seu livro sagrado tiver a mesma grandeza que o Sagrado Alcorão, então eu faço esse desafio que ele vem na minha frente e enfrenta mim através do Sagrado Alcorão. Então, com os seus palestras, com os seus interpretações que ele fez, ele deixou bem claro para o mundo. E não é à toa que uma vez, quando ele fez um discurso numa comunidade muçulmana em que não eram só os membros da comunidade, mas também muçulmanos e outros religiosos em geral também. Ele fez um discurso baseando do Sagrado Alcorão e, no final, o presidente daquela reunião, que estava presidindo aquela reunião, que era o Allama Iqbal, um grande poeta do Paquistão, ele, na verdade, de, da época, ele não, porque não tinha Paquistão na época, né? Paquistão e Índia, né? Ele disse que hoje ouvimos um discurso em Lahore que era tão grande e era baseado no Sagrado Alcorão, que até hoje nós não ouvimos, nós não podemos comparar nenhum outro discurso ou palestra que possa ser comparado com esse discurso. Então, até os inimigos ou até as pessoas que não eram da comunidade, eles eram obrigados a admitir esse serviço do Sagrado Alcorão que Al-Muslim Maud fez. E ele, como eu falei, uma coisa é ele fazer aquilo, mas outra coisa é ele fazer admitir outras pessoas. Obrigou outras pessoas a aceitarem, a admitirem que realmente o serviço que o Muslim fez não tem comparação. Ele, com 23 anos de idade, 22 anos de idade, ele começou a dar palestras do Sagrado Alcorão na mesquita. E depois de um ano, ele começou a dar essas palestras 2 vezes por dia. E ele continuou fazendo essas palestras até o seu falecimento, até o último tempo. E ele dava essas palestras tanto para os homens quanto para as mulheres. E além de o tafsir que eu falei, interpretação, uma das coisas é essas palestras que ele fez. E hoje em dia nós temos combinação dessas palestras como livros, né? E depois, Hazrat Muslim também fez, ele falou para os membros da comunidade muçulmana Ahmadiyya, dizendo, aconselhando que vocês devem estudar o Sagrado Alcorão, devem ler o Sagrado Alcorão, porque quando os muçulmanos não fazem, não ponderam ou não estudam, não fazem um estudo profundo do Sagrado Alcorão, eles acabam distanciando da religião. Por isso é importante que os muçulmanos, em geral, também fazem esse estudo profundo. E para isso ele nos providenciou várias formas, vários métodos de fazer a pesquisa do estudo, né? Como eu falei, um dos grandes serviços é o Tafsir al-Kabir, uma interpretação que tem 10 volumes. E cada volume tem mais de 600 páginas. E além disso, ele também fez uma tradução literal do Sagrado Alcorão. Tradução do Sagrado Alcorão em urdu. E depois também, enquanto ele era o califa, líder da comunidade muçulmana Ahmadiyya, a comunidade fez mais de 15 traduções em diferentes idiomas. Entre eles são alemão, francês, espanhol, italiano e português também. Então, essas são coisas que foram feitos pelo são serviços do Hazrat Muslim Maud radiyallahu anhu. O que eu queria no final falar também um dos versículos do Sagrado Alcorão que ele interpretou de forma seguinte é um livro é um versículo do capítulo Al-Furqan em que Deus Todo-Poderoso diz:
قال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. Que Deus está dizendo que o profeta vai dizer para Deus Todo-Poderoso que, ó Deus, e nesse caso, al-Rasul, quer dizer o profeta Muhammad, que paz de Deus tenha sobre ele. Ele vai dizer para Deus Todo-Poderoso que, ó Deus, esse povo, esse meu povo, deixou de seguir, deixou de ler o sagrado Alcorão. E ele interpretando esse versículo do Sagrado Alcorão, ele diz que hoje a destruição, uma destruição prática e uma distorção da fé, das crenças que chegou até os muçulmanos, isso só aconteceu quando os muçulmanos deixaram o Sagrado Alcorão. Quer dizer, deixaram de praticar o Sagrado Alcorão, deixaram de ler e depois agir conforme. Ele continuou dizendo que quando os muçulmanos seguiam o Sagrado Alcorão, praticavam conforme o Sagrado Alcorão, e eles conquistaram o mundo inteiro, como nós vemos os companheiros do Santo Profeta e depois os que vieram depois. Mas quando os muçulmanos deixaram de seguir essa prática, deixaram de seguir o Sagrado Alcorão, eles foram conquistados e destruídos por outros povos que são descrentes. Então, finalizando, ele diz que desde o primeiro versículo, começando com Bismillah, até o último versículo que acaba com Vanas, cada letra e cada palavra até hoje deve ser seguida. E sem o Sagrado Alcorão, nós não podemos ter sucesso, nós não podemos ter vitória. Então, esses são alguns ensinamentos e alguns aconselhos que o Muslih Maud radiallahu anhu deu para a sua comunidade e para o mundo em geral, né? Como eu falei, eu dei um exemplo de Allama Iqbal, que era um poeta muito popular na época, e ele admitiu isso. Além disso, tinha um outro também muçulmano, não Ahmadi, mas um grande sábio da época, Maulana Zafar Ali Khan, ele também falou isso. Ele disse que escutem bem, escutem bem e ouçam bem, vocês e todas as suas pessoas, seu povo, nenhum deles pode competir ou pode enfrentar Mirza Mahmud, que era o nome de Muslim Maud radiallahu anhu, até o dia do juízo final. Ele continuou dizendo que Mirza Mahmud tem o sagrado Alcorão. Ele tem o conhecimento do sagrado Alcorão. Ele tem sabedoria do sagrado Alcorão. E o que vocês têm? Nada. Então, essas foram palavras de um dos grandes sábios que falou sobre, admitiu sobre o líder da comunidade Ahmadiyya, dizendo que ele tem o e conhecimento e sabedoria do Sagrado Alcorão. E quem tem conhecimento do Sagrado Alcorão realmente terá sucesso. E por outro lado, quem não tiver isso, mesmo seja muçulmano, ele nunca terá sucesso. Isso, com essas palavras, eu concluí a minha palestra dizendo que é realmente importante que nós estudamos bem o Sagrado Alcorão, mas não é suficiente só estudar e ler. Realmente é importante nós praticarmos conforme os ensinamentos do Sagrado Alcorão, porque é a única forma com que nós podemos ter sucesso. Muito obrigado. Jazakumullahu ta'ala.